as nossas corregedorias, e particularmente nós podemos falar hoje do corregedor, que a gente acompanha e que nunca se serviu para cometer injustiça e nem passar a mão na cabeça. Então eu acho que o corregedor atual, a gente tem toda a tranquilidade de afirmar que pela Polícia Militar haverá uma apuração rígida, severa e que será responsabilizado na medida do que for identificado. Nós estamos aí. Agora, nos fatos anteriores também foram. O fato lá de Ouro Preto, que nós fomos juntos naquela audiência pública lá, a apuração foi conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar. E o que resolveu? Eu não conheço as punições, mas a apuração foi conjunta. A apuração foi conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar. As corregedorias foram envolvidas. Então, assim, Procedência material dos fatos. então, das duas corregedorias. Então, a gente sabe que o calor nos leva a fazer afirmações, o calor, as imagens de televisão, muitas vezes, focam um aspecto específico e a gente tende a fazer julgamento em cima dessas imagens, mas nós sabemos que, por exemplo, no caso dessa semana, a imprensa chegou lá no mínimo meia hora, 20 minutos depois, porque o que começou as imagens não mostraram. Então, assim, eu tenho confiança, tanto na Corregedoria da Polícia Civil quanto na Corregedoria da Polícia Militar, que será apurado. O caso específico do Dr. Cristiano, o capitão Paulo Roberto pagou sim, deixou de ser promovido, só que o resultado apresentado foi que não apurou. Agora, o resultado em relação ao Dr. Cristiano prescreveu. Sabe? Isso a gente precisa editar. Ele foi promovido. Não, ele foi promovido sim, porque não foi apurado nenhuma responsabilidade dele disciplinar. E em relação ao Dr. Cristiano, a informação que eu tenho é que prescreveu, a apuração não chegou. O próprio capitão Paulo Roberto foi ouvido na Corregedoria da Polícia Civil uma semana antes do fato da prescrever. Então prescreveu em relação ao Dr. Cristiano. E em relação ao capitão, não prescreveu, foi apurado e ele não foi punido disciplinarmente, mas perdeu a promoção. Nós vamos encerrar esse bloco e vamos voltar no segundo bloco, né? Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Nós gostaríamos de ouvir aí a posição da Associação dos Oficiais e do Sindipol, através do Toninho Pipoco, a respeito desse acirramento de ânimos entre os policiais na rua, que culminou, inclusive, com agressões aí na última semana. Vamos lá, Ronaldo? Com relação, então, aos fatos que culminaram nesse episódio último, bem noticiado pela imprensa, que muito nos envergonha como policial militar, a gente percebe que é um fato que praticamente foi um erro de pessoas. O erro de pessoas não tem nada a ver com as nossas instituições. As nossas instituições não podem pagar por alguma coisa que eventualmente acontece no cotidiano policial. Então, lamentável foi uma autoridade policial não querer se apresentar para outra. E a outra não ter também, então, eventualmente, uma determinada técnica ou paciência para poder identificar a primeira. Então, essa questão da abordagem transformou nesse episódio maior, de desentendimento entre outros policiais, militares e civis, é lamentável. Então, essa questão de uma cooperação, de uma colaboração, de uma camaradagem entre os policiais, em qualquer situação do cotidiano, ela tem que ser preservada, tem que ser cultivada. Então, não há que se eu não poder identificar para um policial civil que eventualmente me aborde. Identificar significa mostrar minha carteira, deixar que ele verifique as informações nela contidas, que cheque as informações. Eu já trabalhei na 6ª Companhia, no Hipercentro de Belo Horizonte, quantas identidades lá eram falsificadas e colocadas na mão de pessoas para poder fazer aí crimes de diversa natureza. Nós tivemos essa semana outro fato, né, que foram apreendidas 4 fardas, né, da Polícia Rodoviária Federal, que alguém furtou lá do almoxerifado, né? Até isso acontece. E essa cultura vai até além. Um americano foi abordado por um policial meu lá no Hipercentro e exigiu dele uma documentação do americano. Ele rapidamente, prontamente atendeu e pediu: agora eu gostaria de saber se o senhor é policial mesmo. E aí o meu policial ficou constrangido com aquilo, né? Custando a resolver o problema. E tem que sim identificar, porque nós também passamos por esse problema. O cara está fardado e ele não é policial. E eu aprendi lá no Hipercentro uma pessoa com a farda do bombeiro. Estava se usando do nome bombeiro, fazendo compras, e ele simplesmente não era absolutamente Ronaldo, bombeiro. só para mostrar, eu tenho que passar a palavra para o Toninho, já estamos indo para o encerramento.
Ora, eu como presidente da Associação dos Oficiais fui intimado por uma delegacia da Polícia Civil, porque alguns estelionatários, utilizando o nome da Associação dos Oficiais, deram um cano aí no comércio, aí foram no Colégio Santo Antônio, arrecadar dinheiro como se fosse dinheiro para a Associação dos Oficiais. Não tinha nada a ver com a Associação dos Oficiais, deram uma cana aí, estelionato. Então, isso acontece, entendeu? Fui lá na delegacia de Polícia Civil, prestei as informações, mandou fazer o exame grafotécnico, eu fiz, colhei, para mostrar que eu não tinha nada a ver com aquilo. Aquilo é uma grande estelionatária que eles vão investigar. E aí, Toninho, o que você tem a falar desse evento? Deixa eu concluir. Vamos lá. Então eu gostaria só de concluir. Numa abordagem dessa, numa situação favorável, o delegado já com êxito, já com 2 na mão, né, com despresos, e simplesmente uma questão de abordagem, eu só me estranhei muito essa questão de ele ficar tão hesitado, assim, tão nervoso, a tal ponto de chegar a esse episódio grandioso maior, né? Que eu acho que não. Ele tinha que falar, ô tenente, sou eu, delegado Florestal, estou com 2 presos, me ajuda aqui, me dá até apoio. A situação já está toda controlada, toda favorável. Eu só não entendo por que partiu dessa situação favorável e controlada para esse desentendimento maior. Então eu só queria que, além das corredorias que estão apurando isso com uma certa em conjunto, que tivesse a presença do Ministério Público, do Judiciário, para que esse fato realmente seja transparente e que traga as verdades. Me preocupa muito que fato algum seja ocultado nessa hora. Nenhuma informação seja ocultada. Meu advogado acompanhou o tempo todo, até às 6 horas da manhã, todo esse episódio, e assusta muito a gente verificar informações, informes ou conversas outras que nos leve a perceber que deve ter mais angu que balé caroço, né? Ou tem alguma coisa mais aí nessa história que a gente precisa estar com muita responsabilidade buscando a apuração e trazendo à tona a sociedade. Doe a quem doer. Nós precisamos de ter instituições sérias, pessoas sérias e jamais permitir que corrupção, que desvio de conduta, que arbitrariedade norteie as atividades ou as nossas condutas policiais. Antônio Marcos, com a palavra. Eu respeito a opinião do Major, mas não concordo. Porque esse procedimento, o policial civil está inseguro hoje em relação a outros fatos anteriores, de quando ele é abordado por um policial militar, de mostrar sua carteira. Porque o tratamento não é respeitoso. Eu tenho até convicção minha, de que seja até orientação de comando, de doutrina. A gente tem que ser prático aqui e não julgar o lixo debaixo do tapete. Eu acho que há o corporativismo sim, da PM, há também do lado de cá. Mas, historicamente, vocês são testemunha, Gonzaga, o tenente Henriques, de quando estava no seu lugar, assinamos um documento em 2008 e enviamos ao governador Aécio Neves, alertando sobre esses atritos na rua, esses atritos diários, alertando uma possível tragédia. E a PM, até hoje, não mostrou proativa de ter vontade de mostrar que fatos foram apurados. Então o policial civil está inseguro, sim. Ele está inseguro de deparar com a viatura da Polícia Militar, principalmente em razão do grande número que vocês têm. Vocês são 50 e nós somos 10. Então já estamos em desvantagem com relação a vocês. Não é apologia à violência, que nós temos que trabalhar para combater o crime, mas eu acho que falta vontade e mão forte do governo para exigir do comandante da PM que a doutrina seja diferente, que respeite o policial civil. Que respeite o policial civil. Integração, da maneira que ela está se procedendo, ela não vai à frente. Eu acho que a gente aqui tem que ser, todos aqui somos maduros, somos responsáveis, e de falar, de expor a verdade para o cidadão. Pois é, mas nós estamos encerrando o programa hoje, estamos indo para o encerramento, e eu gostaria de estar convidando os mesmos que estão aqui, para que no próximo sábado nós dessemos continuidade a esse debate. Porque ficou umas situações aqui que a sociedade tem direito de saber. A Polícia Civil não se considera respeitada durante as abordagens pelos policiais. Por outro lado, os policiais militares entendem que os policiais civis não estão se identificando adequadamente quando abordados pela PM. Então nós gostaríamos que os senhores fizessem um levantamento desses fatos e no próximo sábado vamos continuar. O que está acontecendo entre a PM e a Polícia Civil? Tem jeito, gente? Boa tarde, fiquem com Deus.